meus irmãos. Boa noite, né? Você que está me assistindo da sua casa, junto com a sua família. E é um tempo para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer ao vice-presidente da PIB de Brasilândia, o nosso irmão e diácono Marcos Cavalcante, que nos fez o convite para estar hoje compartilhando da palavra do Senhor com vocês. E antes da gente começar, né, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. No momento de compartilhar a tua palavra, prepara, Pai, o coração da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas, para receber da porção que o Senhor tem preparado essa noite para cada um deles e suas famílias. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, desde a leitura da tua palavra e da exposição dela, a fim de que haja edificação para o corpo de Cristo. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esta noite, querido, eu gostaria de compartilhar com você sobre o Salmo 23. O Salmo 23, ele reporta muito, né, a minha vida, né, a vida daqueles que têm passado por dificuldade, por lutas, mas têm as suas convicções de que Deus é o pastor de suas vidas, é aquele que está presente em todas as ocasiões, é aquele que nos honra, é aquele que tem a bondade dele, a misericórdia dele nos acompanhando em todo o tempo, e a gente habita na casa dele em todo o tempo. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo, melhor dizendo, transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei, né, ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Que espetáculo, não é isso? O Salmo 23 e o Salmo 91 são os salmos mais lidos em toda a Bíblia. É o salmo mais conhecido, né? E quem compôs foi Davi, retrata Deus como um pastor, né, e como um anfitrião. E é interessante que Davi compôs esse salmo, né, e o faz com muita propriedade, né, de um pastor, porque convém lembrar que ele cuidava da ovelha do seu pai. Está lá em cima, né, lá em Samuel 16, 11, né, 16, 20, 17, 34. E é interessante que nessa ocasião, quando Samuel foi à casa de Jessé para consagrá-lo, é nesse, né, inteirinho aí que isso acontece. E pelo que nos consta, né, Davi enfrentou, por causa das suas ovelhas, né, muita coisa, leões, adversidade, tudo para salvá-la. De maneira que esse jovem pastor, ele sabe lidar com perigo, sabe cuidar muito bem das suas ovelhas. Portanto, ao compor o salmo, Davi descreve as características e o cuidado, né, que o pastor tem com essas ovelhas, atribuindo a tais características ao Senhor, né, ao sumo pastor, né, a Deus, a Jesus. Mas antes de falar do sumo pastor, eu queria falar para você, querido, quando a gente reconhece que a gente tem um pastor, tá? Nós estamos dizendo que nós somos ovelha. Quais são as características da ovelha? Primeira, tá? Ela conhece o seu pastor. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tá? Tanto que ela apenas segue o seu pastor, ela não ouve outra voz, tá? E o mais interessante, ao contrário do gado e outros animais, tá, né, quem está conduzindo tem que gritar para que o animal siga. A ovelha não. O pastor vai na frente e a ovelha vai seguindo o pastor. Outra coisa também, outra característica, a ovelha produz lã o tempo todo. Ela não para de produzir. Desde que nasce ela produz lã, tá? Quanto mais tosqueada, muito mais. Entendeu? Igual a árvore, quanto mais você poda ela, mais ela vem viçosa.
igual a ovelha, quanto mais você vai tosqueando, mais ela produz. Ela não precisa que ninguém diga para ela que ela tem que fazer isso. Isso acontece naturalmente. Ela não precisa de uma técnica nova, tá? Simplesmente ela produz. Isso é inerente à sua natureza, tá? E as ovelhas mais antigas, mais experientes, elas produzem a lã de mais qualidade, tá? Com mais qualidade. Ok? Então, a lã produzida pela ovelha mais antiga muda ao longo da sua vida. Com o passar do tempo, tá? Ela muda a sua textura, a sua densidade, tá? Assim que acontece com nossos fios de cabelo, tá? Muda a densidade, ficam mais branquinhos, não é isso? Com o passar do tempo. Quanto mais, né, mais antiga a ovelha, mais fofa e resistente é a lã. Que coisa interessante, né? O crente, nós, também temos que ser assim. Nós temos que amadurecer cada vez mais, quanto mais velhos ficamos, tá? Nos tornamos mais sábios, mais experimentados, tá? Se tornamos melhores conselheiros, tá? Ou seja, a nossa experiência e comunhão com Deus devem resultar numa melhora e qualidade de vida para a gente, para ajudar os outros. Ok, queridos? Outra qualidade também da ovelha é que ela não come qualquer coisa. Não come qualquer coisa. Tá? Uma ovelha come capim e capim precisa estar novo, precisa estar fresco, tá? E precisa estar bom. A mesma coisa no nosso alimento espiritual, né? Elas não comem qualquer porcaria, elas não ficam atrás de qualquer alimento. A mesma coisa, gente. Nós temos o alimento que é o pão da vida, que é Jesus. Tá fresquinho, tá disponível todo tempo, igual o maná no deserto lá no Antigo Testamento. Disponível todo dia para todos nós. Outra qualidade da ovelha é as ovelhas estão constantemente mastigando, tá? Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando, então. Bom, pode passar até 8 horas nesse processo, né? Ela consome cereais, né, mais duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. Então, é necessário que se alimente. Quer produzir? Você tem que se alimentar. Você só pode dar se você receber. É muito importante. E no nosso caso, o alimento espiritual. É a palavra de Deus. Assim como as ovelhas, nós devemos ruminar a palavra. Como diz o salmista, nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ok? E além disso, né? As ovelhas também têm outras características. Elas são frágeis, têm uma visão limitada, são dóceis, tá? Às vezes dão umas fugidinhas, tá bom? E são os lados, né, posso dizer, negativos, né? Mais sensíveis, mas que fazem parte da sua natureza e é por isso que nós somos comparados a ela. Mas no Salmo 23, voltando para ele de novo, agora focando em cima do pastor, nós temos algumas lições que nós podemos aprender com esse salmo. Como eu falei, ele representa um pouco minha vida. Eu trilho um pouco a minha vida nesse salmo, tá? E a gente começa dizendo, a primeira lição é que o Senhor Deus é um pastor presente. Um pastor presente na vida da ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está no verso 1. Tá? E é interessante que numa leitura muito simples, a gente não percebe, tá, que no original essa ideia de nada me faltará é um não. É um não. É um particípio de negação. Tá? Que significa, né? Traduzindo isso, é o Senhor meu pastor e não me faltará. Ou seja, o Senhor meu pastor e a presença dele sempre estará comigo. Ele estará comigo em todo o tempo. Ele está disponível. Tá? Lembra que o guarda de Sião não toscanejará? Tá bom? Lembra disso? Lembra quando Davi, lá no Salmo 139, diz: da onde me esconderei do teu espírito? Se eu for nos céus, tu está lá, e se eu for nas profundezas lá do abismo, tu estarás também. Entendeu? Então ele é um Deus presente. Tá? E Davi descreve que esse Deus está presente, ele, tá, sabe que em todo momento da vida dele, ele estava ali. Tá? À disposição. E é muito interessante saber que a presença do Senhor, como um pastor, não faltará na sua vida e nem na minha vida e na vida dos seus entes queridos. Ele está lá no hospital com o teu ente querido. Está lá naquele que está trabalhando agora, está naquele que está saindo do trabalho. Está com você agora que está dormindo.
Bom, você agora que está fazendo alguma coisa, Deus está em todo o tempo conosco. Portanto, essa é a primeira lição que a gente aprende, que Deus é um pastor presente. A segunda lição, o Senhor, tá? É um Deus provedor. Como pastor, ele provém, tá? Ou seja, lá no verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Olha o que toda ovelha precisa: pastos verdejantes e águas de descanso, águas tranquilas. Ou seja, o que ela precisa para viver. O que você precisa para viver, querido? Será que é o dinheiro que você tem? A casa boa que você tem? Não, querido. Às vezes as pessoas têm tudo isso, tá? Mas não tem pasto, alimento espiritual, tá? A água da vida fresca, que é a presença de Jesus em todo o tempo, não tem. Porque não busca, tem que buscar. Então a providência de Deus está na qualidade e na quantidade certa e necessária para a vida de cada um de nós. Nem a mais e nem a menos. Na quantidade certa. E é interessante que no Antigo Testamento nós temos exemplos muito claro, né? Que Deus era o provedor daquele povo. Tá? Não faltava o maná para eles comerem todo dia. Tá bom? Não faltava, querido, as nuvens para protegê-los do sol durante o dia. Não faltava a noite, tá? Ele provendo, né, a coluna de fogo para manter o povo aquecido. Isso é provisão. Isso é provisão. Então, era na medida exata que as coisas fluíam, que a provisão via nem a mais e nem a menos. Nem a menos para ninguém se queixar, nem a mais para ninguém estragar. Tá? Enquanto há alguns querendo ostentar tantas coisas, tá? Mas os humildes só querem pastos verdejantes e águas tranquilas. Né? E vamos, né, para a terceira lição. É que o Senhor Deus é um pastor restaurador. Tá no verso 3. Refrigera minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E é interessante que essa palavra no original, refrigera, significa conversão. Significa restauração. Ou seja, converte a minha alma. Refrigera, melhor dizendo, restaura a minha alma. Entendeu? Ou seja, as questões emocionais, questão do corpo também, uma enfermidade, né? Ou seja, essa ideia de estar no calor e vir pro frescor, sabe? De estar numa agitação tão grande e vir para uma calmaria. E a ideia aqui é que a ovelha anda desgarrada, sem pasto, sem água fresca. E o pastor precisa ir ao encontro dela e colocá-la na posição, novamente, no caminho correto, na vereda da justiça. Entendeu? E a parte B do texto complementa isso. Guia-me pela vereda da justiça, ou seja, converte a minha alma para que eu seja conduzido por este seu caminho. Ou seja, a vereda da justiça. A vereda é caminho. É caminho. Então essa obra transformadora foi feita pelo nosso Senhor Jesus. Tá? E é por isso que o foco está nele, no sumo pastor. Porque é ele que refrigera a nossa alma. Tá? É ele que nos conduz pela vereda da justiça por amor do nome dele. Então, querido, não esqueça que ele está aqui para te restaurar. Tá? Mas começa com a tua alma, tá? Que tem a ver com a tua salvação. Mas também ele pode restaurar o teu corpo, tá? Do Covid, do câncer, de qualquer enfermidade, tá? Né? Das enfermidades emocionais. Ele pode restaurar. Mas é necessário que você se entregue como ovelha na mão dele. Se renda a ele. A outra lição, a quarta, é que o Senhor Deus é um Deus protetor. Quem não gosta de proteção, não é isso? Quem não gosta? Entendeu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Está no verso 4. Queridos, quem não gostaria de um protetor? Quem não gostaria de uma proteção? Porque ninguém está livre dos vales, querido.
das batalhas, das lutas, das enfermidades. Mas eu quero dizer para você que às vezes nós somos ingênuos. As ovelhas são ingênuas. E por isso o pastor deve estar prestando atenção em tudo. Em todas elas, tudo que está acontecendo. Pois é muito comum que elas se percam. É muito comum que elas não se cuidem. Tá? É necessário que o pastor cuide dela. Lembra das enfermidades que ela tem? Se não tratar, se não ungir, os insetos vêm e pode lançar larva e fazer elas enfermarem. Então, é o perigo. A vida de uma ovelha é um perigo constante. Igual a nossa vida. E afinal de contas, o que é vale? Vale é um tipo de desfiladeiro. Uma passagem apertada entre as montanhas, ou mesmo tipo de ribanceira. Aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e de outro, um penhasco ou uma queda bem grande. E normalmente é nesses lugares que as ovelhas e às vezes nós queremos nos meter. Nós saímos da área de conforto, pulamos o cercadinho, pulamos a cerca e vamos para uma área de perigo. Claro que tem as suas devidas exceções que às vezes nós somos manipulados a ir. Tá bom? Mas é um caminho bem estreito também. Perigoso, difícil. Pouco prazeroso de trilhar para a maioria das vezes. Mas às vezes os vales, tá? Deus permite que andemos nos vales. Por exemplo, eu estou andando no vale, como vocês sabem. Entendeu? O nosso pastor também, graças a Deus, ele está bem melhor, está se recuperando, assim como eu. Andamos pelo vale. E graças ao Senhor nós estamos saindo desse vale. Tá? Mas é necessário passar por ele. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas nisso aí. Tudo tem um propósito, como diz a palavra de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então tudo tem um propósito, vale. Tá? Alguma coisa vai acontecer, tá? Para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor, porque eles vão ver a glória de Deus sendo manifestada em nós. Eles vão ver a presença de Deus, vão ver o poder restaurador de Deus, entendeu? Vão ver a proteção de Deus. Vamos ver. Então Davi, aqui nesse momento, né? Ele expressa a sua total segurança, tá? Ele expressa a segurança da ovelha nesse pastor que irá buscá-la, que irá cuidar dela. E o nosso Senhor está continuamente com seus olhos sobre nós e que nos livra do mal. E é o pastor que está na condução, mesmo que o caminho seja no vale da sombra. Querido, não importa o vale que você está nesse momento. O vale do teu ente querido que ele pode estar. Não esqueça disso. Quem está na condução de tudo isso é o sumo pastor. Ele está lá presente. Tá bom? Ele está lá de vigia, de sentinela. Ele não dorme. Ele está lá para que os propósitos dele se cumpram na vida desse teu ente querido ou na tua vida. Então creia, não retroceda, avance. Acredite que tem um propósito em tudo isso. Nada acontece por acaso. Tá? E é por isso que na condução de todo esse processo, querido, tá? Porque Deus não diz os processos. Tá? O pastor usa duas ferramentas para disciplinar, para orientar a ovelha. O cajado e a vara. Entendeu? E a vara é algo comprido, né, com ponto de interrogação e tal. E quando o pastor livra as ovelhas, tá? Da onde elas ficam em áreas em que o pastor não tem acesso e pode puxá-la, né, pelo abdômen e trazê-la. Mas também serve para afugentar o inimigo que tenta devorá-las. Entendeu? Além de conduzir, né, vai livrá-la daquele que tenta devorá-la. E além disso, o cajado serve para que a ovelha não vá aonde ele é permitido. Opa, vem para cá. Tá? Onde então, quando elas estão brigando, ele lança o cajado para elas se assustarem e se dispersarem. Tá? E a partir disso aí, querido. E a vara. Tá? A vara tem a ver com tocar, com orientar, com disciplinar, com instruir. Lembra da vara? Tá? Existe, né, alguns pastores, né? Isso é cultura oriental. Diz que quando a ovelha é muito fujona, ele usa a vara para dar uma pequena fratura em sua pata para evitar que ela fuja e venha se colocar em perigo. Mas a vara é para disciplinar. E quem ama, querido, disciplina.
Se permita ser disciplinado pelo Senhor. É melhor ser disciplinado pelo Senhor do que pelos homens. É melhor, filho, você ser disciplinado pelo seu pai do que pelo um policial na rua. Se permita que a disciplina, no momento em que está acontecendo, é algo muito forte, muito pesado. Mas o resultado é vida livre, saudável, libertadora. Então, filho, honre seus pais. E outra lição, querido, o Senhor Deus, tá? Aonde muda, né, o enfoque agora, tá? A partir do verso 5 e 6, tá? Que a figura do pastor passa a ser de anfitrião e hospitaleiro. Agora o salmista Davi não é mais uma ovelha sendo conduzida pelo pastor, tá? Mas é um convidado especial que é recebido com a devida honra. Deu para perceber que tem um momento crítico na nossa vida. Tem processos que precisam ser vividos, não podem ser evitados. Porque tem algo que Deus tem preparado para a gente. Entendeu? Então o Senhor Deus é anfitrião, está no verso 6. Ou seja, ele é um mordomo. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que figura! Imagine essa figura dessa mesa. Tá? Deus ungindo a tua cabeça, te separando. Sim, isso aqui é meu, é propriedade minha, é meu amado, é a menina dos meus olhos. Tá? E faz o meu cálice transbordar, ou seja, tá? A festa não acaba. Não acaba. Meus irmãos, isso aqui, tá? Preparar a mesa na presença do inimigo, não uma invocação a juízo, tá? Mas um reconhecimento de aceitação, tá? Do convidado, né? Pelo anfitrião, por Deus. É o desejo de que os inimigos saibam de que você é aceito por Deus. Não que você está fazendo justiça. É que você é aceito, você é amado, você é querido por Deus. Não esqueça disso. Não importa onde você está. Ok? E a mesa preparada é sinal de aceitação, de aprovação, de pertencimento, de unção, de separado, de propriedade minha, diz o Senhor. Tá bom? Independente das circunstâncias. E preparar na presença do inimigo, né? Ou seja, da doença, da dificuldade, da luta, da batalha, tá? Das adversidades da vida, é mostrar para essas tais circunstâncias que o convidado que somos nós somos aceitos. E que há um lugar à mesa do Senhor separado para nós, que ninguém pode sentar. O seu lugar, querido, ninguém senta. É teu. É você que tem que vir. É necessário que você passe por isso. Tá? Lembra que Jesus falou? Senhor, se possível for, passa de mim esse vale, né? É o cálice. É o cálice. Aquilo que tinha que passar. Mas que seja feita a tua vontade. Então diga, Senhor, se possível for, se não for possível, que seja feita a tua vontade. E parafraseando, né, esses versos, diz assim: mostra para os meus inimigos, para a minha doença, para a minha enfermidade, para a minha dificuldade, para o meu problema financeiro, para a minha batalha, para a minha luta, seja o que for, que o Senhor me aceita. Prepara-me, né, uma mesa, independente de mim, dos meus pecados, das minhas faltas, da minha condição. Independente, é imparcial, querido. Entendeu? E o salmista usa essa expressão, transbordar o meu cálice, que dá sentido de que é mais do que cheio. É abundância. Tá? É plenitude. Não é um cadinho não, querido. Não é um cadinho, não. E na Palestina, na cultura oriental, o transbordamento do cálice significa a plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Olha, tudo que tem verdadeiro significado e valor será transbordado. É honra. É Deus te honrar. Tá? E o cálice não pode esvaziar, vai ter alguém enchendo ele todo o tempo ali, querido. Todo o tempo. Significa a alegria do Senhor em plenitude. Significa os frutos do Espírito Santo da tua vida. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. Que não se refere à quantidade, mas o suficiente que a gente precisa. Nem a mais nem a menos. Portanto,
Se somos ovelhas dependentes do sumo Pastor Jesus, devemos ser gratos, né, agradecidos e valorizar tudo que temos recebido. E temos que compartilhar com os outros. Temos que compartilhar. Temos que compartilhar. É isso? Né? Por oportuno, né? Qual foi a última vez que você preparou um banquete para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para tua sogra, para o teu sogro, para o teu pai, para tua mãe? Fez um mimo para eles? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Receba, pastor, mas é pandemia e tal. Eu tô falando pro teu convívio familiar hoje. Eu sei que para outras pessoas de fora não dá, por causa do que não pode ter. Tem que cumprir o distanciamento social. Mas é tua esposa, teu marido. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você honrou ele, fez o cálice dele transportar, dizendo assim que você é querido, você é amado, você é aceito, tá? Você é minha amada, você é minha querida. É. Por fim, para a gente concluir, o Senhor Deus é um anfitrião, tá? Que hospeda. E um hospitaleiro. Né? Certamente que a bondade, né, o verso 6, e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias, então enquanto eu viver, não é isso? Diz o salmista, ó. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver na NVI. E o salmista encerra, tá? Mostrando as características do sumo pastor, além daquelas que foram usadamente. A sua bondade e misericórdia. Misericórdia. E essas características despertam o desejo do convidado, da ovelha, de habitar na casa do Senhor. Né? Certamente. Tá? É um pequeno detalhe, né? Talvez não, ele tinha certeza, tá? Que ele ia permanecer na casa do Senhor. Bondade provém para mim e misericórdia para pagar os meus pecados. E quando a gente ficar grisalho, sabe? Com os cabelos grisalhos, fracos, e precisarmos nos apoiar em nosso cajado, na nossa bengala, a bondade e a misericórdia nos seguirão. Não apenas de vez em quando, mas todos os dias da nossa vida. Tá? Ou quando a luta, ou quando a prova chegar, a enfermidade chegar, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Tá? É por isso que a gente habita na presença do Senhor. Tá? Mesmo quando eu estiver nesse mundo, eu serei não mais um estranho, mas um convidado especial na mesa do Senhor. Tá? E assim podemos comparar esse salmo com a cotovia. Tá? A cotovia é uma ave encontrada em quase todo mundo. Tá? E ela mede em torno de 15 centímetros. Tá? E ela começa no chão entre as ovelhas, mas sobe até que você possa ouvir a sua bendita notas claras e jubilosas ecoando entre as estrelas, dizendo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou então ecoando diante do Senhor um louvor que engrandece o nome do Senhor. Então, a cotovia tem seu ninho na grama dos pastos verdes, mas voas como as músicas mais doces subindo até o céu. Habitarei na casa do Senhor para sempre. E que Deus conceda isso para a gente. Portanto, que possamos colocar em prática todas essas lições que aprendemos hoje aqui. Sendo de fato ovelhas obedientes. Estarmos presentes na vida dos nossos entes queridos. Tá? Provendo as necessidades uns dos outros, principalmente na nossa casa. Sermos instrumento na mão de Deus para restaurar a vida dos outros. Sendo anfitriões disponíveis para servir incondicionalmente as pessoas. E sermos hospitaleiros no acolhimento de quem precisa, a começar da nossa casa. Ok, querido? Pense nessas coisas. E a gente vai tirar um tempo para orar agora. Baixe sua cabeça. Pode ser que você se sinta abandonado nesse momento, esquecido nesse hospital, nessa casa, nesse lugar, nessa família. Mas eu quero te dizer que o Senhor não esqueceu de você. Ele está presente. Ele ouve a voz do teu coração. Tá bom? Clama a mim, como ele falou, e respondeste-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus por essa oportunidade. Abençoe teus filhos, tuas filhas, as famílias que estão assistindo esse momento, Pai, em suas casas. Que essa palavra, Pai, venha, de fato, fazer diferença na vida dos teus filhos. E que possamos colocar em prática, a fim de que sejamos ovelhas segundo o teu coração,
que venhamos louvar e engrandecer o teu nome. Abençoa, Pai, cada família que está assistindo, aquelas que ainda vão assistir ainda. Toma-os em tuas mãos. É o que eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe a PIB de Brasilândia e todos aqueles que ainda vão assistir, tá? Essa palavra, essa pregação, e que venha edificar a sua vida e a vida da sua família. E que Deus te abençoe.